final. Hendrick dominou, Sutalo marcando. Permite que o Hendrick siga no lance. Ó. Agora, ó. Eu acho que a mão... O que aconteceu hoje com a seleção brasileira não foi apenas uma vitória por 3-1 sobre a Croácia. Foi uma resposta. Foi um aviso. E, acima de tudo, foi o tipo de noite que muda o destino de jogador em ano de Copa. Fica comigo até o final porque existe um detalhe que explica tudo o que aconteceu nesse jogo. E esse detalhe tem nome, tem coragem, tem estrela e talvez tenha carimbado hoje uma vaga que já não pode mais ser ignorada. Hendrick. O palco estava montado em Orlando, no Camping World Stadium, no último amistoso do Brasil antes da definição final da lista para a Copa de 2026. Do outro lado, uma Croácia sempre incômoda, sempre competitiva, sempre carregando a memória de confrontos que o torcedor brasileiro não esquece. E para a seleção, o cenário ainda vinha pesado, já que dias antes o Brasil tinha perdido para a França por 2-1. Ou seja, esse não era apenas mais um amistoso. Era um teste de nervo, de hierarquia e de resposta. O Brasil até saiu na frente ainda no fim do primeiro tempo, com o Danilo marcando aos 45+2 em um contra-ataque puxado por Vinícius Júnior. Era uma vantagem importante, mas não era uma atuação que transmitia domínio absoluto. O jogo seguia vivo, tenso, amarrado. A Croácia com posse, o Brasil tentando controlar sem matar a partida. Aquela sensação clara de que um detalhe poderia virar tudo para qualquer lado. E é justamente aí que a história começa a mudar. Porque todo jogo grande tem um momento em que o roteiro parece pedir um personagem diferente. Um jogador que entra sem o peso do cansaço, mas com o peso da oportunidade. E aos 76 minutos, Carlo Ancelotti olha para o banco e chama Hendrick. Naquele instante, o jogo ainda estava 1-0. Não havia garantia de nada. Havia apenas uma janela pequena, mas ao mesmo tempo gigante. Só que o futebol tem dessas coisas. Às vezes, o destino testa você antes de te consagrar. Aos 84, a Croácia empata em uma saída esquisita de Bento. E naquele ponto, o que parecia controle vira ameaça. O Brasil, que tinha a vitória nas mãos, sente o golpe. O estádio muda de atmosfera. O empate não era só um empate. Era a volta da desconfiança, da pressão e da cobrança. Era o tipo de lance que derruba emocionalmente um time inteiro. Mas é exatamente aí que entra a diferença entre jogador comum e jogador de estrela. Porque mal a Croácia comemora, o Brasil acelera de novo. E Hendrick, em vez de se esconder, chama a responsabilidade. Ele ataca a área, vai para cima, força o erro, entra no ponto mais perigoso do campo e sofre o pênalti aos 86 minutos. Repara bem nisso. O Brasil tinha acabado de tomar o empate. O jogo estava emocionalmente no limite. E quem produz a jogada que recoloca a seleção na frente é justamente o garoto que tinha acabado de entrar. Não foi sorte de estar no lugar certo. Foi leitura, agressividade e personalidade para atacar o espaço quando o jogo mais queimava. Na cobrança, Igor Thiago converte aos 88 minutos e faz 2-1. Mas a origem do gol, a faísca da virada, está na coragem de Hendrick. E isso pesa muito mais do que parece. Porque tem jogador que entra para participar. E tem jogador que entra para mudar a lógica da partida. Hendrick entrou para isso. Ele transformou um jogo que caminhava para a frustração em um jogo novamente favorável ao Brasil. E quando parecia que já bastava, ele fez mais. Já nos acréscimos, aos 90+2, com a Croácia exposta e o Brasil em contra-ataque, Hendrick acha Gabriel Martinelli com um passe em profundidade. Assistência. Gol. 3-1. Fim de papo. E olha o tamanho disso. Em poucos minutos em campo, ele sofre o pênalti da virada e ainda entrega a assistência que mata o jogo. Em um amistoso que valia muito mais do que o placar. Em um amistoso disputado exatamente na reta final, antes da convocação definitiva para a Copa. É por isso que essa atuação precisa ser lida do jeito certo. Não se trata apenas de números. Não é só entrou bem. Não é só participou de 2 lances. O que Hendrick fez hoje foi mostrar algo que técnico nenhum ignora em ano de Mundial. Impacto imediato. Capacidade de entrar em jogo duro e mudar cenário. Frieza para decidir. Instinto para atacar a área. E principalmente presença nos momentos em que o jogo pede coragem. Grandes campanhas de Copa quase sempre guardam um nome assim. Um jogador que talvez não chegue como o mais consolidado, o mais midiático ou o mais protegido,
mas chega como o cara que muda a energia do jogo. Aquele atacante que entra e quebra roteiro. Aquele talento que não precisa de 90 minutos para ser sentido. Endrick tem exatamente essa aura. E hoje ele reforçou isso de forma brutal. E existe um contexto ainda maior por trás dessa atuação. Endrick voltou a ser convocado justamente nesta última chamada antes da definição para a Copa. Ou seja, ele já estava sob observação máxima. E quando a pressão subiu, ele respondeu do jeito que a seleção brasileira exige. Não com discurso, não com promessa, mas com intervenção direta no resultado. Por isso, a discussão agora deixa de ser se ele é promissor. Isso já ficou pequeno. A pergunta passa a ser outra. Como deixar um jogador desses fora da Copa? Como abrir mão de um atacante que entra em poucos minutos e entrega pênalti sofrido, assistência, desequilíbrio, aceleração e medo no adversário? Como ignorar alguém que parece nascer para esse tipo de noite? Porque seleção campeã não é feita só de nomes pesados. É feita também de jogadores que carregam algo impossível de treinar. E estrela não é lenda, não é exagero, não é romantização. Estrela é aparecer quando o jogo está no fio. Estrela é entrar com a partida emocionalmente empatada e sair deixando sua marca na virada e no golpe final. Estrela é fazer parecer inevitável aquilo que, antes da sua entrada, não parecia próximo de acontecer. Hoje, Endrick teve estrela. E teve estrela de Copa. Se o futebol ainda respeita os sinais que o campo dá, esse amistoso deixou um recado claríssimo. Endrick não é mais uma aposta distante. Ele é recurso real. Ele é arma real. Ele é solução real. E depois do que fez contra a Croácia, a sensação é simples. Deixar Endrick fora da Copa seria ignorar o tipo de jogador que pode decidir um mata-mata em 15 minutos. Agora eu quero saber de você. Endrick já carimbou vaga na Copa depois desse jogo ou ainda tem gente na frente dele? Comenta aqui embaixo. E se você curte futebol com emoção, análise e aquela resenha de quem sente o peso de cada lance, deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente no puro acréscimo. Porque aqui o jogo vai sempre até o último minuto.